família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja com você nesse momento. Que agora, ao meditarmos o Evangelho de hoje, nós possamos vir pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa vir nos conduzir, nos proteger, nos guiar, nos mostrar aquilo que realmente o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho dessa terça-feira, terceira semana da Quaresma, dia 17 de março de 2020. O nosso Evangelho de hoje encontra-se em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía, para que pudesse pagar a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. E ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Daí, ele saiu e mandou jogá-lo na prisão até que ele pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aqueles empregados aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, é um evangelho conhecido. Nós já conhecemos cada cantinho. Evidentemente, eu e você já ouvimos diversas explicações sobre esse evangelho. Mas o que nós podemos tirar do texto de hoje? Aquilo que me chamou a atenção enquanto eu lia o evangelho de hoje foi que os outros empregados ficaram incomodados com a injustiça que aquele servo do rei fez e foram contar para o rei, porque eles foram testemunhar contra aquele homem. Desculpa, é a gripe. Mas o que as pessoas têm testemunhado de você? O que as pessoas falam de você? Se você não pudesse falar, se você não tivesse como se defender, e você tivesse que ser perdoado de acordo com as tuas atitudes, de acordo com aquilo que os outros sabem de você. Ah, mas ninguém sabe nada de mim, ninguém sabe o meu íntimo, ninguém sabe o meu interior, ninguém sabe aquilo que eu guardo dentro de mim. Bom,
O seu interior realmente só você e Deus sabe, porque a palavra diz que Ele perscruta os corações, o íntimo dos corações. Então só você e Deus sabe. Mas nós precisamos ser palavras vivas. Nós precisamos ser exemplos vivos. O irmão precisa ver Jesus em você, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua caridade, no seu amor ao próximo, no seu comprometimento com as coisas de Deus. E aí, se você fosse esperar para aquilo que os outros estão falando de você, se você fosse, se fosse tão necessário que aquilo que os outros falam de você, o que as pessoas estariam falando de você? Ah, mas ninguém conhece meu íntimo. Mas você precisa demonstrar que ser de Deus é diferente. Ser de Deus é se comportar de uma forma diferente. Ser de Deus é amar ao próximo a ponto de dar aquilo que você tem, de dar o seu amor, de dar o seu afeto, de fazer caridade com o seu irmão, de mostrar que você está ali, que você está presente. Vamos parar e refletir um pouco. É certo que nós seremos julgados de acordo com os nossos atos. Mas aqui a palavra diz que esse homem, isso não iria chegar aos ouvidos do rei se não fosse aqueles outros que se sentiram incomodados com aquela injustiça. Poxa, ele recebeu perdão e não pôde perdoar 100 moedas? Recebeu perdão de uma dívida enorme e não pôde perdoar 100 moedas? Então, eles foram lá e falaram para o rei. Eu conheço uma pessoa aqui em minha comunidade que é exemplo de humildade, de companheirismo, de docilidade, de paciência, entendeu? E é uma menina que a gente senta para conversar, uma menina jovem, mas tem uma sabedoria incrível, incrível, a gente aprende muito com ela. Então, é o tipo de pessoa que você não consegue encontrar alguém para falar mal daquela pessoa. E é incrível isso, porque é um dom que ela tem que eu não consigo ter. E que muita gente não consegue ter. É um dom de ter docilidade com todos, de ter amor com todos, de ser sociável com todos, de sorrir com todos. E ela consegue ainda, de certa forma, assim, ser respeitada mesmo por todos. Pelo comportamento dela, pelo jeito dela de falar, pelo jeito dela de olhar. Então, ela transmite o amor de Deus mesmo, assim, através do comportamento dela. E muitos de nós, eu me coloco nesse muitos de nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos transmitir o amor de Deus através das nossas atitudes. Porque aqui, por palavras, é fácil, nós prestamos aqui, colocamos aqui um pouco do nosso conhecimento e um pouco daquilo que o Espírito Santo vem guiando as nossas palavras. Mas quando você vai para o dia a dia, muitas coisas a gente não consegue controlar. Muitas coisas a gente não consegue se observar em tudo. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nos concentrar e tentar e persistir e não desistir até controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações e ser servos de Deus verdadeiramente. Porque como é que nós iremos pedir ao Senhor, me dê amor, se eu não dou amor ao meu próximo? Como é que eu vou pedir ao Senhor, me dê perdão, se eu não dou perdão ao meu próximo? Como é que eu vou pedir ao Senhor, me olhe com amor e com misericórdia, se eu não sou misericordiosa com o próximo? O Senhor diz que quando nós fazemos algo por alguém, pelo nosso irmão, por aquele necessitado, aquele que está precisando, é a ele que nós fazemos. Então, quantos de nós não fingimos que não estamos ouvindo Cristo? Passamos diante de Cristo numa calçada, fingimos que não estamos vendo. Cristo nos pede ajuda, fingimos que não é conosco, nos fingimos de surdos, não é verdade? Acontece muito conosco, nós precisamos muito trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso interior e nos tornar cada dia pessoas melhores para o Senhor.